Bom, essa pele, esse exemplo que tá aí para vocês é a minha própria pele, tá? É o meu rosto. Nessa foto que vocês estão vendo, que tá dando para aparecer o melasma. Isso aí aconteceu ao meio-dia, eu estava viajando. Eu costumo sair sempre para capricho na proteção solar, eu passo um CC Cream por cima. Depois que eu aprendi a controlar o melasma, eu uso muito mais o CC Cream do que base no dia a dia. Por quê? Porque eu não tenho mais o porquê de ficar escondendo alguma coisa, porque eu não tenho mais o melasma ali, né? Eu tenho ele sob controle, tá? Só que o melasma, a gente vai aprender tudo sobre ele aqui, a gente vai ver que qualquer causador de melasma que eu deixar acontecer, o meu melasma ele vem novamente. E é por isso que a gente fala que a gente aprende a controlar o nosso melasma, tá? Isso aí eu estava de manhã cedo, como na primeira foto, vocês estão vendo, o rosto bem limpinho, e caprichei na minha proteção, e até chapéu com fator de proteção eu utilizo, e fui passear nessa cidade. Estava meu esposo, a gente estava de férias, e nesse local estava muito, muito quente, gente. E eu tô falando para vocês, eu moro em Cuiabá. Então, eu estou acostumada com calor, estou acostumada com sol. Mas naquele lugar, realmente, estava muito, muito quente. E estava muito abafado também. E a gente sai andando na rua. Mas, como eu disse, eu estava protegida, inclusive com um fator de proteção no próprio chapéu. A hora que deu meio-dia, a gente entrou no carro. E eu fui reaplicar o meu protetor. Baixei o espelhinho ali do carro. A hora que eu olhei, o meu melasma tinha aparecido de novo. Estava nessa segunda foto aí. Então, eu tirei a foto e mandei até para minha médica, e eu falei, é muito injusto, né? E ela foi falando assim, relaxa, Isane. Eu lembro dela ainda brincar e falar assim, você tem a melhor base do mundo, tampe com a base agora, esquece CC Cream, relaxa, curta a sua viagem, e depois quando voltar você sabe muito bem como fazer, em uma semana você recupera. E de fato, uma semana de novo, depois, quando eu voltei, eu já estava como na primeira foto aí, tá? Então, o que eu vou ensinar para vocês é ter esse controle. Vai ter momentos, como o que aconteceu nessa viagem, que ele vai aparecer novamente. Mas se eu tiver o hábito de cuidar, e se eu tiver o hábito de fazer as ações que eu preciso fazer, eu rapidamente tenho o controle dele novamente, como eu tive em uma semana depois, quando eu voltei, tá? Existe desde a Grécia Antiga, tanto que o nome melas vem do grego, que chama negro, tá? Ele acomete geralmente as duas faces do nosso rosto, dos dois lados da nossa face, aliás, e não tem como você ver assim um lado da bochecha com melasma e o outro lado não, tá? Então, sempre que ele der de um lado, ele vai dar do outro lado também. E geralmente ele acomete também várias regiões da face também, tá? Ele é irregular, o tom dele, ele não tem assim nem a característica do tom e nem a própria cor ali a mancha como um todo, né? Ele é bem irregular, ele não tem uma cor uniforme, tá? Ele é amarronzado, ele pode ser acinzentado e ele pode ser até azulado. O azulado, ele já está há muito tempo nessa pele, tá? Já é um melasma bem antigo. A incidência do melasma, isso aqui é uma curiosidade para a gente poder entender ele um pouquinho mais também, de onde ele veio, né? 30% das pessoas na Ásia têm melasma. 30% das pessoas na América do Sul têm melasma. E na América do Norte, somente 8%. Por que isso acontece? Essa discrepância, né? Essa diferença toda. É porque na nossa região aqui na América do Sul e também na Ásia, existe muita miscigenação de povos. Já na América do Norte, não. Então, a miscigenação, a mistura de povos faz com que as pessoas tenham uma tendência a ter melasma, tá? Mancha e melasma. É muito comum as pessoas confundirem as duas coisas, mas elas são diferentes, tá? Além de ser diferente, o tratamento para elas também é diferente, tá bom? Então, vamos diferenciar aí o que é melasma e o que é mancha. Como que eu consigo fazer essa diferenciação?
através do formato dela. Então, veja, a mancha, ela é mais arredondada, tá? Ela é bem redondinha, quase que um círculo. Então, vocês vão ver aí na primeira foto, a gente tem 3 manchas ali. Tá vendo como elas são bem arredondadinhas? Elas são quase um círculo de fato. Outra coisa que a mancha tem e que o melasma não tem, se vocês olharem o melasma ali do outro lado, ele é espalhado. E a mancha é bem redondinha mesmo, tá? O melasma, a mancha, ela tem o tom dela ali bem uniforme. Ela não é falhada. Então, olhem para dentro da mancha. Vocês vão ver, ela é bem uniforme, o marrom dela ali. Já no melasma, olha para a segunda foto, que é o melasma. Ele, além de não ter o formato arredondado como a mancha, a cor também não é uniforme como na mancha. É uma cor que ela falha muito, é como se ela fosse pentalhada, tá? Então, o nome que se usa fala efeito confete, porque ela tem um monte de manchinhas branquinhas ali no meio, né? Então, ela é bem talhadinha. Então, a mancha também, ela não se dá nos 2 lados da face, ela pode dar só de um ladinho e não dar no outro. Aliás, esse é o perfil da mancha. Ela pode dar só ali uma mancha, 2, 3 na testa, mas ela não vai dar de um lado da bochecha e do outro lado da bochecha necessariamente como no melasma, porque o melasma é necessariamente dos 2 lados da face, tá? A mancha, ela pode dar só de um lado da face. Então, essas são algumas diferenciações entre mancha e melasma, tá bom? É muito comum as pessoas relacionarem os dois com manchas de sol, né? Que é essa redondinha ali, tá? Mas o melasma, ele não se dá só pelo sol, a gente vai ver isso já já, tá? Características. 90% das pessoas que têm melasma são mulheres. Somente 10% são homens. Então, se a gente pegar 10 pessoas que têm melasma, 9 serão mulheres. E 1 somente será homem, tá? O de cor azulado, como eu falei, já é um melasma bem antigo na pele ali. Então, ele já tá ali há bastante tempo, tá? E a maioria das vezes, o melasma se dá no rosto, no nariz, no bucho, no queixo, na região malar e na região submalar. Então, o que é a região malar? É a região da bochecha. A submalar é a região aqui embaixo da bochecha, bem no nosso maxilar aqui assim, tá? E a testa, nariz, bucho e queixo corresponde, que a gente chama de zona 1, que é essa primeira foto aí. A zona 1 a gente fala assim, ela é a centrofacial. Então, vai pegar tanto a testa, onde tá os verdinhos, tá vendo? Tanto o nariz, quanto o bucho, quanto o queixo, tá? Então, essa é um melasma de zona 1, que a gente chama, que é centrofacial. Quando que é um melasma de zona 2, que é a região malar? É quando pega somente nas bochechas ali, tá? Então, onde tá vermelhinho. E quando que é um melasma de zona 3, submalar? Quando ele tá abaixo da bochecha, tá? O melasma, ele pode fazer o quê? Ele pode ter uma distribuição de zona 1, de zona 2 e de zona 3, mas ele também pode ter uma distribuição de misturar as zonas, tá? 55% das pessoas tem na região centrofacial, que é a zona 1. 25% das pessoas tem na malar e 20% das pessoas tem na mandibular. Mas eu também posso ter a combinação delas. Então, eu posso ter um melasma na minha testa, não ter no nariz, nem no bucho, nem no queixo, mas eu também tenho na bochecha. Então, na testa é bochecha. Então, eu tenho um melasma de zona 1 e zona 2. Entenderam? Eu posso ter um melasma também somente na bochecha e na região do maxilar, que é a submalar, né? Então, eu tenho um melasma de zona 2 e zona 3. Mas eu também posso ter um melasma de zona 1 e zona 3, que é, por exemplo, eu posso ter no nariz e no bucho e ter na região submalar. Então, eu vou ter de 1 e 3. Como eu posso ter um melasma das 3 zonas, zona 1, zona 2 e zona 3? Ou seja, eu posso ter ali no nariz e no bucho, na bochecha e na submalar. Como posso ter testa, nariz, bochecha, queixo, malar e submalar, que é no rosto inteiro, que é o meu caso, tá? Eu tenho no meu rosto todinho, tá bom?
A distribuição dele se dá dessa forma e também algumas curiosidades. Olha, nessa questão da distribuição que eu mostrei para vocês. Na foto 1, a gente tá vendo que o melasma, ele tá ali na bochecha dela, dá pra gente ver. Ele tá no nariz, mas ele não tá na região dos olhos. Dá pra gente perceber bem que ele não tá na região dos olhos, tá? Então, ele chega um pouquinho ali, nessa parte meio que lacrimal aqui, e ele passa reto aqui. Ele não entra na região dos olhos. Essa é uma característica do melasma. Ele não entra nessa região. Na foto 2, a gente consegue ver isso melhor ainda, mais de perfil, né? Você olha ali que ele é um melasma mais grossinho, tá? Mas ele não entra na região dos olhos, tá? E na foto 3 a gente vê um melasma, olha, que ele tá na malar, na submalar, no nariz, no buço e no queixo. Então, ele é um melasma ali de zona 2 e 3, tá? Então, essa é a distribuição. Por que isso é importante? Para a gente conhecer e saber. Quanto mais lugares eu tenho no meu rosto, mais eu vou ter que ser rígida com o meu tratamento, tá bom? E por que esse danado aparece, né? Ó, nessa primeira foto aí dá pra ver que a gente tem um melasma azulado, tá? Então vocês vão ver que a cor ali do melasma, ele já tá azulado, tá bom? Coloquei ali só pra vocês verem como que ele é de um tom azulado, tá? E por que esse danado aparece, né? Por que ele vem? Porque por algum motivo a pele ali, os melanócitos, eles estão produzindo melanina de forma desordenada. E que motivos são esses, né? A gente vai ver isso agora, tá? Ele tem cura? Não. Mas ele tem controle, tá? Então, novamente, ele tem cura? Esse é o meu rosto, para vocês verem como aquela primeira foto era meu melasma mesmo, né? Então, olhem ali, eu tenho na testa, eu tenho ali na região malar, eu tenho na submalar, porque ele desce aqui embaixo, eu tenho aqui no queixo, eu tenho no meu pulso, eu tenho no meu nariz. Então, eu tenho o melasma das 3 zonas, tá? E lembrando que nessa foto aí ele já estava assim, ele apareceu ali rapidamente durante a viagem, mas se eu não cuidar, ele vai ficar bem mais forte do que isso, tá? Então, ali foi bem no momento que ele apareceu, eu tirei a foto. Então, ele tem cura? Não tem. Mas ele tem controle. Esse é o controle que eu vou ensinar para vocês aqui, que vocês podem ter. Como eu disse para vocês, hoje eu uso muito mais CC Cream. Por quê? E eu sou muito feliz com isso, porque antes eu era escrava de base com corretivo. Eu passava tanta base, tanto corretivo o dia inteiro. Eu não saía de forma nenhuma, porque eu sabia que eu estava ali ocasionando o melasma com o sol que eu tomava. Mas eu também achava muito feio aquilo na minha pele. Então, eu tomava banho de base, né, no rosto, usava muita base mesmo, muito pó, com corretivo para tampar. Só que eu começava a fazer várias coisas que as pessoas falavam, usa isso, usa aquilo, que aí é questões mesmo de ácidos falando, né? Não só cosméticos, mas ácidos mesmo. E não dava um resultado. Dava ali nos primeiros meses, primeiro, segundo, terceiro, parava de usar, vinha muito pior, né? Mas agora eu vou ensinar para vocês como ficar livre disso e ter realmente resultado igual eu tive aí nessa foto para vocês. Uma coisa que eu quero que vocês observem nessa foto, tentem olhar só para minha bochecha ali, tá? Eu vou voltar aqui para vocês novamente. Tá vendo o mouse onde eu tô passando ele, ó? Eu tô fazendo o caminho do melasma, tá vendo? Eu tô passando aqui o mouse bem no caminho, ó. Quero que vocês gravem esse formato aqui, ó, tá? Bem esse caminho aí. Esse caminho, eu quero que vocês foquem agora aqui, ó. Dá pra gente ver. Ó, tá vendo? Bem o caminho dele aqui, ó. Vocês conseguem ver isso aqui. E olhando pelo caminho, vocês vão ver que toda essa região dentro desse caminho aqui é mais avermelhada. Conseguem enxergar que ela é mais avermelhada? Se alguém não conseguir, pode colocar aí e me fala. Eu só não vejo o chat aqui, porque eu tô em modo apresentação, mas aí Bia me avisa, tá? Podem reparar, olha, dentro, aqui, ó,
que dentro é mais avermelhado, tá vendo? Por que que isso acontece? Porque por algum motivo o melasma ele é uma inflamação também, tá? E também essa inflamação causa ali os vasos. E esses vasos também levam mais inflamação. Então os vasos estão sempre ativados, os vasinhos que a gente tem. Por isso ele é avermelhado aí, tá bom? E a gente vai falar sobre isso mais agora pra frente, tá? Eu só queria que vocês focassem nisso para vocês verem que parece que o melasma tá lá dentro, ó. A gente consegue tirar a cor marrom, ter o controle dessa cor marrom. Mas, como a gente não tem cura dele, a gente consegue ter o controle. Então, ele vai sair esse tom marrom que a gente consegue ter o controle dele, não fica com a nossa pele feia, mas a gente consegue ver que parece que ele tá lá dentro da pele, tá? Então, é por isso que eu preciso conhecer tudo que vocês vão conhecer aqui para poder aprender a ter o controle dele, tá? E por que esse melasma vem, Elisane? Afinal de contas, o que causa o melasma? O melasma, ele é multifatorial, tá? Que é? São vários fatores. Não existe uma coisa só que ocasiona o melasma. Não existe. E aí que tá muito erro de tratamento por aí que existem de melasma, que a gente cai nesses tratamentos, né? Por quê? Porque as pessoas estão atacando através desses tratamentos somente a consequência. O que é a consequência? É a cor, né? Então é aquela cor amarronzada, acinzentada e até azulada. Elas estão atacando somente a cor, mas não adianta nada eu atacar a cor se eu não souber o que é que ocasiona. E o que ocasiona, eu posso tentar ter controles disso aí. E diminuir o melasma e até tentar não ter mais o melasma, né? Ou se você ainda não tem, é uma pessoa que não tem, mas que não está aqui assistindo porque não quer ter, a mesma coisa. Aprendendo o que causa, você vai evitar com que você venha a ter, possa vir a ter, né? Então vamos lá, o que ocasiona? Quais são os fatores que ocasionam eles, já que são multifatores? As pessoas acham que é só sol, assim como eu achava que era o sol que eu tomava que ocasionava. E aí que eu poderia só ir a um médico, pedir para poder passar um ácido e eu ia clarear esse melasma e pronto, acabou. Mas não existe isso, né? Então, por que não existe isso? Porque ele é multifator, tá? Então, um dos fatores que ocasionam o melasma é a genética. Então, a genética nos diz, se a minha família, alguém da minha família tem, eu posso vir a ter. É isso que a genética nos diz. Assim como ela nos diz de várias outras questões de saúde também. O melasma, ele é uma doença. As pessoas acham que é só uma questão de estética, mas não, ele é uma doença, tá? Então, se alguém da minha família tem, pode ser que eu também tenha o melasma, tá bom? Isso é genética. Hormônios, principalmente os hormônios femininos, tá bom? Então, se a gente for parar para pensar, quase 40% das mulheres que têm melasma, elas tiveram melasma na segunda fase da gestação dela. Ali, depois da metade da gestação dela, é o momento que elas costumam ter o melasma. Quase por 40% das pessoas que têm melasma nessa fase da gravidez. Por quê? É o momento que tem uma explosão do estrogênio, do hormônio feminino no corpo da mulher, tá? Então, é por isso que muitas pessoas adquiriram o seu melasma quando estava grávida, tá? Isso se deve ao hormônio feminino ali. E é por isso também que pré-adolescentes e adolescentes não têm melasma ainda. Por quê? Porque o hormônio não está tão forte ainda no corpo dessa pessoa, tá? Anticoncepcionais orais. Os anticoncepcionais orais, eles são por hormônio. E o hormônio feminino, muito do estrogênio, né? Então, se você tem melasma e quer controlar o seu melasma, vale a pena você ir ao seu ginecologista, ao seu médico e pedir para que ele te passe um anticoncepcional com uma dosagem do hormônio mais fraca. Existem hoje anticoncepcionais com hormônios mais fracos, não tão fortes, e que vão te ajudar muito nisso aí,
tá? Porque o que acontece? Você vai tomar todos os cuidados para o melasma, mas você também está tomando ali, por outro lado, um agente causador de melasma, tá bom? Que é o anticoncepcional. Eu não posso ficar grávida de jeito nenhum. Entendo, né? Mas também quero cuidar do melasma. Então, essa é uma alternativa de tentar diminuir os efeitos do hormônio do anticoncepcional. É procurar com o seu médico um anticoncepcional com uma dosagem mais baixa de hormônio. Antigamente, as pessoas tomavam uns anticoncepcionais que eram muito fortes. Hoje existem uns que são com dosagens bem baixas, tá? Testosterona. Outra coisa. O DIU de cobre também é uma solução, tá bom? Mas não é todo mundo que pode. E também você tem que procurar o seu médico para saber se você pode. É só o médico também que pode pôr. Também é uma solução, tá? Eu vou colocar aquele anticoncepcional de implantado, né? Ele vai liberar o hormônio do mesmo jeito, tá? A injeção libera o hormônio do mesmo jeito. Então, é realmente pedir, se você não puder colocar o DIU de cobre, é pedir um anticoncepcional com a dosagem mais baixa, tá? Testosterona. Por que a testosterona tá aqui? Porque ela é um hormônio também, mas ela é um hormônio masculino. Nós, mulheres, temos o nosso hormônio, e temos o hormônio masculino também, numa quantidade muito pequena no nosso corpo, mas temos, e ele também é importante para o funcionamento do nosso organismo. Assim como nós temos o masculino, os homens também têm o feminino, tá? E aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que 90% são mulheres que têm melasma e somente 10% serão homens? Então, naquele exemplo que eu dei de 10 pessoas com melasma, 9 mulher, 1 homem. O que acontece com esses 10% do homem aí que tem melasma? Eles têm porque a testosterona deles está baixa. E aí, quando a testosterona dele está baixa, o hormônio feminino aparece mais. E aí, o que vai acontecer? Ele pode vir a ter o melasma. E é por esse motivo que tão poucos homens têm melasma, tá? Mas quando tem, é por esse motivo, pela testosterona baixa. E reposição hormonal, né? Então, quando a mulher está fazendo reposição hormonal, ela está tendo ali uma carga de hormônios no organismo e isso pode ocasionar o melasma também, é um dos fatores. Mas eu não posso deixar de fazer. Faça a sua reposição normalmente, faça as outras coisas que eu vou ensinar aqui e aí depois, quando acabar o seu tratamento, você vai ter resultados melhores. Mas não deixe de fazer o que eu vou ensinar aqui, porque você já vai estar preparando a sua pele para quando acabar a reposição, você ter um resultado muito mais rápido e melhor também, tá? Mas a reposição hormonal em muitas mulheres, quando elas fazem, é por uma questão de saúde. Então, a questão de saúde, nesse caso da reposição, ela é mais importante do que a questão do melasma, né? Logicamente. E o melasma também ele existe por outros fatores. E esses fatores aqui são novas frentes de estudo, tá? Então, lembra quando eu falei para vocês que eu fui fazer o curso e tal? Então, esse professor trouxe novas frentes de estudo. Além do que eu já passei no slide anterior, ele também trouxe essas novas frentes, aqui é coisa muito nova, tá? É de 2 anos, 3 anos para cá. Essas novas frentes de estudo, elas dizem que o melasma, ele é uma inflamação constante que existe ali na face, tá? Então, essa inflamação está sempre ativando os melanócitos que vão produzir mais pigmento na mancha ali, no melasma ali, tá? Essas novas frentes de estudo também trouxeram que o hormônio MSH também é responsável por melasma. Então, o que esse hormônio faz? Esse hormônio é o seguinte, lembra que eu falei que eu tomava sol e tampava o meu rosto com toalha branca e com água gelada nela para não esquentar o meu rosto e não pegar o sol no meu rosto? E mesmo assim, o meu melasma ficava mais forte? Então, o hormônio MSH, ele faz o seguinte, se você tomar sol no seu pé somente e no resto do corpo não, então eu tô na varanda e aí de repente o sol começa a pegar ali no meu pé. Eu não tô nem percebendo e tô conversando. Se eu tenho melasma, o sol que tá batendo ali somente no meu pé, ele vai ativar esse hormônio MSH. Esse hormônio ele é ativado com o sol, em qualquer parte do nosso corpo.
Então, ele ativa o hormônio MSH e se eu tenho melasma em qualquer parte do meu corpo, ele vai ser ativado e vai gerar mais melanina e vai dar mais cor para o meu melasma, tá? Então, era por esse motivo. Eu tampava, mas eu estava tomando no resto do corpo, então eu estava super ativando o meu hormônio MSH. Então, não adiantava nada aquela toalha, não adiantava nada tampar o rosto e nem jogar água gelada para refrescar. Não adiantava. Por esse motivo aqui, né? Também alteração vascular, que é aquilo que eu falei para vocês na minha foto, né? Tá bem avermelhadinha ali. Aquele avermelhado é essa alteração vascular que tem constantemente na região do melasma. Então, a alteração vascular, ela vai fazer com que cause uma inflamação ali. E a inflamação, a gente já viu, ela ativa os melanócitos e vão fazer mais produção de cor, de melanina ali na pele, tá? E também o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Pessoas que têm o organismo mais estressado desse ponto de vista. Então, por exemplo, o teste até que eles pegaram foram através da produção do hormônio que a gente dorme, como que é o nome dele? Fugiu aqui agora. Mas enfim, ele não tem relação com melasma, mas acabaram pegando ali. Essa informação e aí descobriu-se isso. Então, como que é a pessoa que tem esse estresse? Não é só quando ela está estressada, não. É um estresse oxidativo, tá? Então, por exemplo, eu e Zane adoro um doce, como tudo com açúcar. O açúcar, ele envelhece muito a gente, né? E o açúcar, ele causa um estresse oxidativo, ele oxida demais também ali a nossa pele. Pessoas que fumam, a mesma coisa. Pessoas que não têm cuidado com a pele, que estão sempre ali só lavando com sabonete e acabou. Essa pele também está sofrendo um estresse oxidativo, tá? Pessoas que não têm uma alimentação adequada, então, ou porque só come muito açúcar, ou não tem também totalmente desregulado, como muita massa, não como muitos vegetais, não como muitas frutas que têm vitamina C, por exemplo, porque esses alimentos, eles acabam com o estresse oxidativo da pele, tá? Então, pessoas que têm a pele estressada nesse ponto de vista, elas também tendem a ter mais melasma, tá bom? Então, essas são novas frentes de estudo. Então, juntando todas elas, eu posso ter o melasma. Um dos fatores é a genética, o outro é o hormônio feminino, outros são os anticoncepcionais, outros são a testosterona, no caso dos homens, reposição hormonal. Os novos fatores me dizem que existe uma inflamação ali na região do melasma, o hormônio MSH, que é ativado como sol, a alteração vascular, que são os vasinhos, e o estresse oxidativo da pele. Então, tudo isso são fatores que ocasionam melasma. Então, uma vez que eu conheço esses fatores, eu tenho que agir contra eles. Então, eu não posso fazer atitudes que vão estimular a produção do melasma ali, que é esses fatores. Então, como eu disse, o anticoncepcional, procurar colocar o anticoncepcional ou trocar pelo DIU de cobre, né, conversar com o seu médico, ou trocar para um anticoncepcional com uma dosagem mais baixa, né, desse hormônio. Não pegar o sol, por exemplo, para não ativar o MSH, né? Procurar ter uma alimentação mais saudável, tomar antioxidantes para ter uma pele melhor. Cuidar, por exemplo, na reposição hormonal, logo depois eu vou cuidar. Então, tem todos esses fatores que eu preciso cuidar. Mas eu também tenho fatores que pioram o melasma e eu também preciso cuidar deles. Aqueles são fatores que ocasionam. E agora eu vou mostrar para vocês quais são os fatores que pioram. E esses fatores, porque os outros é fácil a gente meio que controlar, né? Então, por exemplo, o MSH, eu não tomo sol, né? Para não ter o estresse oxidativo, eu vou começar a cuidar da minha alimentação, cortar um pouco o açúcar, não fumar, não beber tanto, tomar antioxidantes, enfim. O hormônio, eu vou procurar meu médico e vou procurar cuidar disso, né? Então, esses são atitudes, naqueles fatores são atitudes como essas que a gente resolve.
Agora, existem fatores que vão piorar ele. E lembra que eu falei para vocês que eu estava com o meu melasma já controlado, aí eu fui fazer o passeio, quando eu voltei no carro, eu vi que o meu melasma tinha voltado, né? Então, por quê? Por causa desses fatores que pioram. Então, esses aqui é que no dia a dia eu preciso aprender. Esses aqui é que no dia a dia eu preciso evitar. Então, eu preciso criar hábito e evitar eles. E hábito, gente, a gente só consegue fazendo. Então, vocês vão aprender isso agora e a partir de hoje vocês vão começar a cuidar desses hábitos, a querer ter o hábito, a criar o hábito. Mas vai ter aqueles momentos que vocês vão escorregar. Mas isso é só no início, persista, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Daqui a pouco vocês fazem e nem vê, tá? Agora mesmo, antes de começar, eu não sei, aí já deve estar frio também, né? Porque aqui já tá, e eu tô mais acima de vocês. Então, se bem que para nós aqui é muito frio que tá aqui, 16 graus. Ontem nós estávamos com 33 e hoje 16. Então, antes de começar, eu fui fazer um chá. E aí, para fazer o chá ali, eu tô sempre tomando a distância. Eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Primeiro fator que piora, que a gente deve evitar: todo tipo de calor. Todo tipo de calor na sua pele, você deve evitar, tá? Como? Secador de cabelo. Então, para poder fazer essa franja aqui hoje, eu tenho lá o meu secador, eu mesmo que faço, mas eu não deixo o secador vir no meu rosto, tá? Então, eu jogo para trás e passo o secador para lá. Não deixo vir o vento quente no meu rosto. Mulheres que secam o cabelo constantemente, e tem melasma, elas não sabem disso, e aí tá ali secando e vem aquele secadorzão no rosto ali, só tá ativando a sua melanina. E com isso, fazendo o seu melasma ficar mais forte, tá? Vapor, qualquer tipo de vapor, e aqui inclui sauna quente, tá? Não podemos, por quê? Porque é um calor que vai estimular ali novamente a produção de melanina e vai piorar a cor do seu melasma. Carro quente. O que é carro quente, Zane? Entrar dentro do carro com aquele calorzão lá dentro. Então, é um calor que vem para a pele e que esquenta ela e faz a mesma coisa. Água quente, a gente já não deve mesmo tomar. Banho de água quente, né? Por quê? Porque envelhece. Então, água quente é a mesma coisa. Ah, mas e no frio, como que a gente faz? Eu sei, mas procura não deixá-la muito quente para lavar o seu rosto, já que você tem melasma. Então, o que você faz? Toma água quentinha ali no seu corpo e aí na hora de lavar o rosto ali mistura um pouquinho mais água para não ficar tão quente, para você poder lavar somente o rosto, tá? Atividade física. Algumas pessoas, isso não é todo mundo, mas algumas pessoas ruborizam com a atividade física. Eu sou uma delas. Então, na hora que eu começo a fazer exercício, meu rosto já começa a ficar vermelho. E isso é o quê? É um calor que está ocasionando na pele e através da atividade física eu tenho que tentar resfriar essa pele. Então, por exemplo, isso acontece comigo muito na esteira. Então, quando eu estou na esteira, eu procuro já uma esteira onde tem um ar-condicionado perto, ou um ventilador jogando em cima de mim. Ah, Isane, tem que fazer... Tem, são coisas que parecem pequenas, mas é isso que está fazendo a diferença para você ter o controle do seu melasma. Se você é uma pessoa que já cuida da sua pele e ainda não teve aquele resultado que você queria, você está igual eu estava, tá? Que já tinha tentado fazer de tudo e aí já estava aceitando que tinha que ser daquele jeito mesmo, que só faltava o laser. Então, foi isso aqui que a doutora começou a me ensinar. O que você precisa aprender a controlar exame seu melasma. E você não vai conseguir controlar se você jogar o secador ali, se você entrar dentro do carro quente. Aqui em Cuiabá, a gente põe o carro no estacionamento, por exemplo, no shopping, e quando a gente entra, tá calor lá dentro. Tá aquele calorzão mesmo, que a pele parece que vai até assim, sabe? Porque aqui faz calor na sombra. Então, o que eu faço? Eu procuro, se eu estou com tempo, eu procuro ligar o ar-condicionado, ele fica um pouco de fora, deixo resfriar, ou eu não estou com tempo, eu entro rapidamente, abro todos os vidros, jogo o ar-condicionado em cima da minha pele e eu ando comigo já com uma garrafa de água para beber água, né, durante o dia onde eu estou. Então, essa garrafa, eu coloco sempre ela com água bem geladinha dentro da geladeira, e quando eu carrego, ela é térmica. Quando eu carrego ela comigo, se isso acontece, entrei num carro quente, por exemplo, eu jogo um pouquinho de água na minha mão e eu vou refrescando o meu rosto, tá? Então, vale a pena
tentar refrescar o rosto nesse momento aí, mesmo que seja com uma água ou um paninho. A gente tem lencinhos descartáveis, né? Então molha ali um pouquinho e tenta refrescar o seu rosto. Tenho clientes que eu ensinei a fazer isso, e que elas falam assim, Zé, dá muito trabalho jogar água na mão, eu molhei minha roupa, aconteceu, eu carrego um borrifadorzinho. Você vê, já evoluiu. Eu já consigo jogar na minha mão ali um pouquinho e refrescar. Ela já prefere um borrifadorzinho de água que borrifa e já refresca o rosto, tá? O importante é a gente não deixar esse rosto ficar quente. Mas como eu disse, joga o ventilador do carro, ou o ventilador do carro, às vezes a água... o ar tá quente, né? Então deixa sair aquele ar quente primeiro e depois joga o ar frio, ou o próprio ar-condicionado para refrescar, tá? Vale tudo para refrescar esse rosto. Tomar sol ou se expor a ele, a gente já viu que não deve, e isso vai piorar o melasma, tá? Luz do computador, de celular, de lâmpadas, essas lâmpadas frias, muito se falava nelas, mas as novas frentes de estudo mostraram que talvez o estrago dela nem seja tanto assim, tá bom? Isso por quê? Porque que talvez não seja tanto assim? Porque as lâmpadas de hoje, que estão saindo hoje assim, eu digo há um ano, pelo menos, porque há um ano eu troquei todas as minhas aqui, em agosto do ano passado, por essas já novas, tá? Essas novas, elas não emitem um calor. Você pode ficar tranquila ali que elas não estão emitindo calor. Mas se for uma que... Isane, como que eu sei? Pode perguntar para o cara da empresa de iluminação que você está comprando, que ele te explica. Não, essa aqui não emite calor. Agora, a gente também sente, né? Tem lâmpadas que às vezes a gente chega num lugar, a gente está ali perto, a gente sente o calor que ela está emitindo. Essas aí eu devo evitar por causa do calor delas e também por causa da luz muito forte dela, tá? Por exemplo, o meu computador antigo, eu troquei de computador agora recentemente, meu antigo liberava calor, esse aqui não libera calor, tá? Então as tecnologias novas não estão liberando calor, então já não, para o melasma, já não causa tanta pior assim. Mas como não tá totalmente todos os lugares com as lâmpadas novas, a gente precisa ainda tomar esse cuidado com elas, tá? E também usar cosméticos que tenham ingredientes que vão proteger dos efeitos dessas luzes, que a gente chama de luzes azuis, né? Se você usa Americana, não se preocupe, a gente está preparando nossos cosméticos com ingredientes que filtrem, tá? E vale muito para filtrar também o efeito dessas luzes azuis, usar uma base, tá bom? Porque a base, o tom da base ajuda muito a filtrar, tá? Não usar ou não reaplicar protetor solar. Ainda parece, assim, pra gente inadmissível, mas ainda, em pleno 2021, existem pessoas que não usam protetor solar. E o protetor solar, gente, não é só pro melasma. Pro melasma, ele é imprescindível, tá? Mas não é só pro melasma, é para a gente evitar doenças de pele graves, né? E não é só no rosto. É no rosto, é no corpo todinho, a gente deve utilizar. E é muito triste a gente saber, por exemplo, esses tempos eu estava dando uma aula para as consultoras sobre os impactos, alguns índices, né, sobre os impactos da pandemia nos cosméticos. E a gente viu que muito aumentou as vendas de cosméticos nesse período. Porque as pessoas ficaram em casa, começaram a se cuidar mais, ter mais tempo de cuidar da pele mesmo, né? De passar no dia a dia. Não tem ali aquele cuidado, porque não tem tanto tempo. Às vezes deixa de fazer uma coisa ou outra. Mas estando em casa, estão com mais tempo, sobretudo para cuidar da pele, não só maquiagem, mas sim para cuidar da pele. Mas foi impressionante a gente ver ali que o protetor solar, ele teve queda de venda no ano passado com a pandemia. E por quê? Justamente porque as pessoas pensam, não, eu não saí, eu estou em casa. Mas o efeito dos raios ultravioletas, você não precisa sair. Você não precisa estar tomando sol para poder ter o malefício dele. Você tem o malefício dele dentro de casa, mesmo não pegando sol. Porque os raios entram na sua casa pela janela,
tá? Então, a gente tem que usar o protetor solar mesmo dentro de casa e reaplicar ele constantemente para poder ter o efeito dele, tá? Então, de nada adianta também eu colocar um protetor solar 100 de manhã e achar que eu estou protegida até o final do dia. Pelo fator 100, até que você estaria, mas não é só o número do fator. A gente tem que lembrar que mesmo nesse de fator 100, fator 50, se você ler lá, está escrito reaplicar a cada 2 ou 3 horas. Então, de nada adianta eu ter um desse, daqui a 2, 3 horas eu tenho que reaplicar. Nesse sentido, bastaria o de 30 e às vezes até o de 25, tá bom? Então, o que vai fazer a diferença é eu fazer essa reaplicação e estar utilizando, tá? Ações recorrentes que irritam a pele ou que friccionam a pele recorrentemente, tá? Como, por exemplo, Isane, se eu costumo fazer esfoliação todos os dias, esfoliante físico. O que é o esfoliante físico? É todo aquele que tem aquela areinha ou que tem... que você sente ele ali, né? Por exemplo, existem peelings chamados de ponteira de cristal, ponteira de diamante, né? Ele é um peeling físico, por exemplo, tá? Peeling de ácido já é um peeling químico, então essas são as diferenças. Físico é tudo aquilo que vai passar, que você sente passando. Então, ações recorrentes que estão sempre friccionando. Outro exemplo, se eu tiro a minha maquiagem com algodão e demaquilante todos os dias, né? Nós sabemos que a gente tem que ter um cuidado com o nosso rosto, que a gente não pode esfregar o nosso rosto com força e tudo mais. Mas nós, consultoras, a gente sabe, porque a gente vê todos os dias quando a gente demonstra o produto, a gente sabe que essa não é a realidade. Quando a gente já coloca ali, por exemplo, o gel de limpeza para a pessoa experimentar, ela já começa a fazer assim no rosto dela para lavar. Você vê que ela está pondo uma força no rosto, né? E aí, nós consultoras, nós ensinamos, olha, não coloca uma força no seu rosto, no nosso rosto, a gente tem que tratar com carinho e tudo mais, né? E aí, se eu vejo essa ação na hora de lavar, quando você está retirando a maquiagem toda com um demaquilante e um algodãozinho, muito provavelmente você também coloca essa força, né? Então, se você retira a maquiagem do seu rosto todos os dias com um demaquilante, ou você deixa de usar o demaquilante, só usa o gel de limpeza para limpar, tá? Para não ter essa irritação na pele e com essa fricção constante você acabar piorando seu melasma, porque você vai irritando, você aciona os vasos e as inflamações ali, então a gente deve evitar, tá? Ou então você vai utilizar sim, mas você não vai colocar força, não vai friccionar. Então tem que ser bem de leve, tá? Se você utiliza os nossos produtos, você não tem necessidade de tirar a maquiagem toda com o demaquilante. Basta usar o gel ou a espuma de limpeza que eles retiram. Talvez não só numa passada, mas em 2, tá? Mas aí eu vou usar mais gel de limpeza e mais espuma. Mas você também não vai estar utilizando mais um produto como demaquilante. Então, fica elas por elas. É só uma questão de gosto. Eu sempre falo para os meus clientes nesse sentido. Se é uma questão de gosto que você gosta, ok. Mas se ela tem melasma, eu ensino para ela que ela não deveria, tá? Deveria usar somente o gel ou a espuma de limpeza, tá bom? Isane, nos olhos. Nos olhos você deve tranquilamente, lembra, a gente não tem melasma nessa região dos olhos, tá? Pelo menos aí ele deu uma trégua pra gente, né? Tá bom? Seguindo. Então, esses são os fatores que pioram. A gente já viu quais são os fatores que ocasionam, que já eram conhecidos, a gente já viu os novos frentes de estudo, né? O que elas mostram que também ocasionam. Agora a gente viu os fatores que pioram o melasma. E agora a gente vai ver tratamentos rejuvenescedores conhecidos no mercado que devem ser evitados para não dar melasma e não piorar, tá bom? Como, por exemplo, luz pulsada. O que é luz pulsada? É aquela luzinha que tem um disparo, né, na pele ali, que faz tanto a depilação definitiva
como também eles utilizam muito para acne e para, pasmem, para manchas e melasma, tá? Para o melasma deve ser evitado. Por quê? Porque o calor que essa luz emite vai piorar o melasma. Lembra que eu falei para vocês que eu fui falar para a médica, inclusive estou pensando em fazer o laser, e ela me falou que não? Por que ela me falou que não? Ela me explicou. Ela falou, Isane, tanto os lasers quanto a luz pulsada emite calor. Aquela luz emite calor. E não só isso. Ela falou assim, eu não sei se você sabe, mas pessoas com peles morenas, por exemplo, elas não podem fazer esse tipo de depilação, a laser e luz pulsada. Por quê? Porque vai queimar a pele delas. E por que queima? Porque o laser e a luz, eles vão buscar a cor do pelinho, que é escura, para poder queimar na raiz e com isso enfraquecer o pelo e não deixar ele nascer mais. Então, a luz e o laser tá buscando o quê? Tá buscando a cor mais escura. Se eu sou uma pessoa de pele morena, ele não entende o que é pele e o que é pele. E aí ele queima a pele também, tá? Então é por isso que pessoas de pele morena não podem. Outras pessoas que não podem também são as pessoas que têm o pelinho claro. Pessoas que têm pelinho loirinho. Essas pessoas também não conseguem fazer. Por quê? Porque o laser não consegue achar o pelinho, porque ele não é escuro, ele é claro. Porque a luz não consegue achar esse pelinho, porque ele é claro, tá? Então, ela falou trazendo isso para mancha, é a mesma coisa com a pele morena. A hora que eu vou jogar a luz ali, ele vai queimar a mancha. Num primeiro momento, como vai fazer a troca de pele e tudo mais, eu vou achar que clareou bastante, mas na verdade, naquele momento ele vai piorar depois muito mais no melasma, vai dar um efeito rebote. Por quê? Porque ele mandou calor para a mancha e ele pode até queimar a pele ali, porque ele identificou a mancha como um tom mais forte ali e queimou, tá? Então deve ser evitado, tá bom? Então a luz pulsada deve ser evitada por causa desse calor e por causa do funcionamento dela. E existem empresas, inclusive, de franquia de luz pulsada e de laser que indica para melasma, para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui eu tô mostrando para vocês o porquê e faz todo sentido realmente que não. E a gente, quando não tem conhecimento, a gente acaba caindo nessas coisas, né? Radiofrequência. Tá? Radiofrequência também deve ser evitado. Tem pessoas que fazem radiofrequência para rejuvenescer o rosto. Então, para deixar ele ali mais firme, né? Estimular a produção de colágeno e tudo mais. Mas por que ele deve ser evitado? Porque ele tem aquecimento, ele gera aquecimento, o aparelho, tá? Ali na pele. Então, com isso, vai piorar o nosso melasma, por causa do calor que ele gera, tá? Massagens faciais e máscaras faciais podem ser utilizadas, mas com segurança. Por que com segurança? Existem algumas massagens e algumas máscaras faciais que emitem calor ou que precisam do calor de uma máquina, né, de uma luz ou de um capacete ali, gerando um calorzinho para fazer com que os ingredientes sejam melhor absorvidos pela pele. Enfim, se tiver qualquer calor, não pode. Isane, mas a máscara, se uma máscara, por exemplo, máscara de argila de carvão, ela não tem normalmente, né, esse calor, e se não for utilizar nenhum vapor ali junto, se não for utilizar nenhum desses capacetes com luzes para potencializar, somente a máscara, ok. Então é isso que vocês têm que ver, tá? Então essas massagens tá aí com segurança só para alertar. Se tiver esse tipo de equipamento, ou se tiver até a própria máscara, quando põe no rosto ela começa a gerar um calor, também não pode, tá bom? É isso. Cuidados com as esfoliações. As esfoliações entram aqui juntamente com aquilo que eu expliquei no slide anterior, que são ações recorrentes que friccionam a pele, né? Então, esfoliações eu devo evitar, físicas, tá? As químicas a gente pode utilizar, mas as físicas
não podemos utilizar. Então, é aqui, ó, todo tipo de esfoliação, todo tipo de esfoliante, microdermabrasão para o melasma, não. Para mancha a gente pode, mas para o melasma não, por causa do efeito da inflamação que tem ali na pele. Eu vou ativar e aí com isso eu ativo o meu melasma também, tá bom? Peelings, somente os mais seguros e muito superficiais, como mandélico, lático, cítrico ou retinóico e glicólico, tá? O retinóico e o glicólico, quando que eles são superficiais? Quando eles não têm percentual, tá bom? Então, como que eu sei, Zane? Toda vez que ele tiver percentual, ele vai estar ali no produto. Glicólico, tantos por cento. Retinóico, tantos por cento, tá bom? A limpeza de pele, ela pode ser feita, mas sem o calor. Muitos esteticistas utilizam ali vapor, né? Ou algumas outras máquinas. Então, não deve utilizar nada que tenha calor. Mas como que vai amolecer a pele e tudo mais? Hoje existem cremes, hidratantes e máscaras também que fazem esse efeito de amolecer. Não precisa utilizar necessariamente esses calores, não, tá bom? Então, esses tratamentos também a gente deve evitar, tá? Para poder não acionar o nosso melasma, para poder ter o controle dele, tá? Tratamento usual para melasma. O que é mais utilizado até hoje pelos médicos e muitos profissionais que tratam melasma, como esteticistas e tudo mais, algumas fisioterapeutas estéticas, é a combinação tripla. Ela foi criada em 1975 por Kliegman. E o que ela faz? Ela utiliza um ácido forte, ela utiliza um clareador e ela utiliza um corticoide, tá? Geralmente o ácido forte é ali um retinol, um ácido que vai fazer pelar a pele, tá? O clareador geralmente é a hidroquinona, que é utilizada para poder clarear a mancha. E o corticoide, geralmente uma dexametasona, para evitar os efeitos colaterais tanto do ácido quanto da hidroquinona, que, por sinal, tem muito efeito colateral. A hidroquinona, gente, ela deveria ser banida de tanto efeito colateral que ela tem, tá? Inclusive, em muitos países ela é proibida. Nos Estados Unidos, vários estados proibiram ela. Na Europa, ela é bem proibida, ela só pode ser utilizada em alguns casos de saúde, e aí tem que ter acompanhamento médico, receita médica e tudo mais. Alguns países da América Central também já proibiram ela. E nós aqui no Brasil temos ela liberada na farmácia. Você chega ali e compra qualquer produto com hidroquinona. Você mesmo vai lá, pega a caixinha, vai no caixa, paga e vai embora. E o que é pior, as pessoas veem muitas pessoas colocando no Instagram, né, nas redes sociais, utilizei isso, aí você olha lá, o produto é hidroquinona. Ontem mesmo, uma cliente mandou para mim uma postagem, e nessa postagem estava lá, claquinona, e a claquinona ela é hidroquinona, né? Então, ela falou assim, Zane, isso aqui será que não faz bem? Aí eu falei assim, mas é hidroquinona. Ela falou, não, é claquinona. Eu falei, claquinona, você pode jogar aí no Google, você vai ver que ela é hidroquinona. É o nome da pomada só que mudou, sabe? Mas o componente é hidroquinona. Então, não podemos confiar nesse tratamento, por mais que ele seja o tratamento mais usual desde 1975. Imagina, é o tratamento mais utilizado até hoje por muitos médicos. É um tratamento que começou a ser utilizado para mancha, mas depois colocou ele para o melasma também, justamente por isso, porque o ácido vai fazer a pelagem, a hidroquinona vai clarear a mancha, e o corticoide está ali para evitar efeitos adversos dos dois, né? E o que acontece? Durante o período que você faz, é um período de 1 a 3 meses, máximo 4. A pele tá linda, né? Porque ela tá sempre ali sendo renovada através da descamação, e aí vem uma pele mais jovem por cima, logo depois, né? Quando eu falo assim, depois que pela, né? Mas é realmente quando tu troca a pele. E
A hidroquinona está clareando naquele momento ali, então minha mancha está sumindo. O corticoide não está deixando eu ter problemas ali com a pele. Corticoide a gente deve evitar ao máximo, ficar utilizando, né? E aí o que acontece com a minha pele? Eu tô maravilhada. Só que eu não posso utilizar mais do que esse período de 4 meses. Não faz bem. Então interrompe ali. Então por isso eles falam que o tratamento é de 2 a 4 meses. E depois, o que acontece? Depois vem o efeito rebote, tá? Então, os estudos mostraram que sim, durante esse período, você tem um resultado. Mas depois o efeito não é legal. O que acontece depois? A prática, nesses anos todos, mostraram que eu posso ter diversos problemas com o uso da combinação tripla. Problemas agudos e problemas crônicos, tá? Agudos, irritações. Eu passo a ter uma pele muito irritativa a qualquer coisa, mesmo depois de não estar utilizando. Eu passo a ter uma pele que gera sempre muita ardência para tudo. Uma pele descamativa, vermelhidão, coceiras, dificuldade em usar qualquer outro produto diariamente. Eu passo a ter sempre uma irritação. E eu passo a ter sensibilidade maior à radiação do sol e da luz. Eu não consigo, às vezes, nem sair muito no sol, porque eu começo a ter sensibilidade ao sol, tá? Tem pessoas que têm sensibilidade ao sol que chega a coçar. Só de pegar a luz solar, ele começa a ter coceirinha, uma alergia ao sol. De tão sensível que fica essa pele. Problemas crônicos. Rebote rápido demais, logo depois da interrupção de uso, começa a vir aquelas manchas brancas, aqueles confetezinhos que eu mostrei para vocês lá na primeira foto, né, que fica talhada a cor do melasma ali. Eu posso ter ocronose. O que é ocronose? Ele é raro, mas acontece. E eu vou voltar aqui a foto para vocês verem que é ocronose. É essa segunda foto aqui, tá? É esse melasma mais grosso aqui, ó, tá? É raro, mas acontece. Eu posso ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, vai trazer muito mais cor para essa mancha aí, tá? Atrofia também é raro, mas acontece. Vasos, tá vendo? Acontece e muito. E perda de eficácia. O tratamento não tem mais eficácia a partir de algum tempo ali sendo utilizado, tá? Então, veja, não tem vantagem em utilizar esse tipo de produto, esse tipo de tratamento. E é muito triste a gente saber que muitos médicos ainda passam isso. E aí a gente fala, mas Isane, ele é médico, tá faltando atualizar. Tá faltando ver os novos estudos, as novas pesquisas, tá faltando atualizar, porque não tem vantagem em utilizar esses produtos. E já é muito sabido isso, tá? Enfim, como que eu vou tratar, então, esse bendito desse melasma, né? Que produto ideal que eu devo utilizar para poder ter resultado? No curso, o médico, ele veio até aqui e aí ele falou o seguinte: nós já conhecemos qual é o produto ideal. Não tem no mercado, ele falou bem assim, não tem no mercado um produto que tem todos os ingredientes que a gente precisa para poder tratar de uma forma ideal o melasma. Aí ele diz, por isso que quando a pessoa vai ao dermato, ela sai de lá com 2 folhas ali de produtos para comprar. E é verdade, gente, quando sai em uma folha só, a letra do médico é bem pequena ali, né? Ele falou, por quê? Porque todos os ingredientes que a gente precisa não tem em um único produto. Até aí tudo bem. E ele começou a falar quais são os componentes que os produtos devem ter, quais são os componentes que a pessoa que tem o melasma deve utilizar. Ele falou, nada mais é do que componentes que atuem nos agentes causadores do melasma. Nós não aprendemos quais são os fatores que ocasionam o melasma. A gente não aprendeu que o melasma ele é multifator. Então, a gente não aprendeu que ele pode dar pelo hormônio, né, que é uma questão hormonal. A gente não aprendeu que ele pode dar por uma questão inflamatória, por uma questão de estresse oxidativo, que ele pode dar por uma inflamação. A gente não aprendeu
Todos esses fatores nós aprendemos. Então, o produto ideal, ele deve ter ingredientes, né, componentes que atuem nesses fatores. E aí ele começou a falar quais eram os ingredientes. Então, por exemplo, que atue nos microvasos. Ele começou a falar alguns ingredientes no mercado e quais ele gostava mais. Eu sempre, desde que entrei na Mary Kay 17 anos atrás, não é a minha área cosmética nem nada, eu sou economista e administrava a empresa. Então, quando eu entrei na Mary Kay, não era a minha área, apesar de já ter uma pele sensível naquela época, já estar em busca de um produto que não me causasse alergia, porque minha pele já estava com uma pele muito sensível, muito alérgica, por causa de tudo isso que eu já tinha feito, né? Então, para eu conhecer mais os produtos e conseguir entregar um melhor trabalho para as minhas clientes, desde que eu entrei na Mary Kay, eu estudei composição. Então, o que eu fazia? Eu pegava ali toda a composição dos nossos produtos, quando saía um produto, pegava a composição e ia estudar sobre cada ingrediente, para eu poder entender melhor o produto, o que tinha ali dentro. Então, desde que eu estou na Mary Kay, que eu faço isso, alguns componentes já são muito conhecidos da minha cabeça. E quando ele começou a falar alguns componentes ali, eu falei, eu conheço componente, a gente tem esse componente. Aí daqui a pouco ele foi ali para o estresse oxidativo. Eu falei, não, mas a gente tem esse componente também. Aí daqui a pouco ele foi para o anti-inflamatório. Para cada um dos fatores que ele foi falando ingredientes, eu fui reconhecendo ingredientes. E eu fui ficando assim muito animada, porque eu estava doida para essa aula acabar logo, para eu poder voltar na nossa composição. Eu tenho hoje eu fiz como se fosse uma planilha, onde eu coloco 3D, linha 3D, eu coloco todos os componentes e para que serve, né? E ali eu estava doida para ir no meu material logo, para poder achar os componentes que ele estava falando ali. Falei, bom, ele falou que não tem nenhum produto no mercado que tenha todos os ingredientes atuando contra os agentes causadores do melasma. Mas eu tô achando que tem sim, porque ele já estava chegando no final ali dos agentes causadores e eu estava identificando vários componentes dos nossos produtos. Eu só queria ter a certeza disso. Então, por isso eu queria que acabasse logo a aula. Quando a aula acabou, eu fui lá para o meu material e eu achei todos os ingredientes nos nossos produtos, ingredientes que atuem nos agentes causadores, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, porque a gente faz todo sentido. Se a gente viu que são aqueles fatores que ocasionam melasma, eu tenho que ter no cosmético que eu utilizo para melasma, eu tenho que ter ingredientes que atuem nesses agentes causadores, porque senão eu estou falhando, né? Senão não está atuando em todos os agentes, então eu posso ter ali uma falha nos meus cuidados, tá? Então vamos lá conhecer quais são os agentes causadores, por exemplo, na nossa linha 3D, né? A gente tem aqui na linha 3D como anti-inflamatório, que a gente viu que tem uma inflamação na pele, né? Que é um fator que ocasiona o melasma. Então a gente tem aqui o bisabolol, o pantenol e vitamina B5. Então, nós temos esses ingredientes atuando como agente anti-inflamatório, tá? Que é um dos fatores. Outro fator, como agente antialérgico, a gente viu que tem ali sempre uma inflamação. Então, eu preciso ter produtos antialérgicos, tá? E também para ajudar na barreira cutânea da pele também. Então, a gente tem a Opuntia ficus, e nós temos as algas, e nós temos a niacinamida. A niacinamida, gente, é um ingrediente muito hoje de ponta, é um ingrediente completo. Ele tem não só esse fator aqui como antialérgico, mas vocês vão ver outros fatores também. Mas lembrando que aqui eu estou focando em melasma. Ele também é fator, por exemplo, anti-idade, ele também... Vou falar os outros fatores aqui, né, depois. Mas eu quero, assim, que vocês entendam que a niacinamida, ela é um ingrediente de ponta hoje. Ela é um ingrediente bem conhecido da cosmética, ela está sendo muito utilizada e principalmente por esses vários benefícios que ela traz para a pele, tá? Não só na questão do melasma, mas também, como eu disse, para a questão do rejuvenescimento, tá bom? Da pele, para a qualidade da pele em si, tá?
Como esfoliante, a gente tem esfoliantes aqui, ingredientes, porque a gente precisa fazer aquela esfoliação, mas não esfoliação física, como eu disse, a gente precisa fazer uma esfoliação química para retirar as células mortas, para renovar a pele. Uma pele, por exemplo, que não retira as células mortas, os ingredientes, vamos supor, a pessoa utiliza ali algum cosmético, anti-idade, mas nesse cosmético não tem ingredientes esfoliantes, tá? Que faça essa esfoliação da pele. E ela também não utiliza nenhum outro esfoliante. O que está acontecendo? Vamos supor, é só uma pessoa que utiliza um limpador, um gel de limpeza, um hidratante e fator de proteção. E nesses produtos não tem ali um ingrediente esfoliante, tá? O que está acontecendo nessa pele? A pele está fazendo a renovação celular, mas ela não está retirando as células mortas. Depois de um período, um ciclo que a pele tem, só que essa pele antiga, velha, vamos supor, é células mortas. Elas precisam ser retiradas. E se você não retira, até a absorção do seu hidratante que você está passando, seu protetor solar, não está sendo 100%. Por quê? Porque tem ali uma camada de células mortas que está impedindo com que esse hidratante entre mais na pele e faça um efeito melhor. Então, é sempre importante você buscar um cosmético que tenha ali um esfoliante. Se ele não tiver, você tem que adicionar, tá? Mas se você tem melasma, esse esfoliante tem que ser químico, não pode ser físico por causa da fricção, tá bom? Então, como esfoliante químico aqui, a gente tem a jojoba e o Putia ficus, tá? Como melhora da barreira cutânea para deixar essa pele mais forte, mais preparada, menos irritativa, a gente tem o propanediol, a gente tem o dimeticone, temos o pantenol aqui novamente e temos o Prunus Mumi, tá? Como clareadora, a gente tem as algas, tem o Prunus Mumi e temos a niacinamida. Veja que a niacinamida está aqui novamente, tá bom? Como agente agora clareador, tá? Como ação antiestrogênica, o que é antiestrogênica, Isane? Lembra do nosso hormônio? O estrogênio? Então, a gente tem ingredientes que atuam contra a ação dele, tá bom? No melasma ali. A gente tem o Prunus Mumi. E como antioxidante, lembra do estresse oxidativo da pele? Então, como antioxidante, a gente tem a vitamina E, que é tocoferol. A vitamina E é um poderoso antioxidante. E a gente tem vitamina E em quase todos os nossos produtos na Mary Kay. Inclusive na máscara de cílios, nas sombras, nos blushes, no lápis de sobrancelha, na máscara de sobrancelha, nos batons, em tudo, tá? A gente tem... E por que é importante ali? Porque está protegendo de um estresse oxidativo, né? Então, tá, por exemplo, na sobrancelha. Por que nos lápis de sobrancelha? Se você está sempre passando ali um lápis de sobrancelha e ele não tem ali vitaminas que venham proteger tanto a sua pele e também os pelinhos, você pode estar enfraquecendo eles, tá? Como antioxidante, nós temos a vitamina E, que é o tocoferol, as algas, temos o resveratrol. O que é o resveratrol? É um outro ingrediente de ponta e que tem diversos benefícios. E aqui ele está fazendo um fator antioxidante. Onde que a gente encontra o resveratrol? A gente encontra ele em frutas vermelhas, como tomate, inclusive, e também nas uvas demais, em amoras, em todo tipo de fruta vermelha, tá? Nas uvas tem muito, mas a gente também encontra ele até no amendoim, numa quantidade menor, mas tem também, tá bom? Agora, vocês já ouviram falar que é muito saudável você tomar uma taça de vinho tinto por dia? Que isso faz bem para o coração? Todos nós já escutamos falar isso, né? Que, inclusive, países onde as pessoas têm esse costume de tomar uma taça de vinho, eles têm menos problemas cardíacos do que outros países que não têm esse costume. Isso se deve ao resveratrol, que está na uva, tá? Então, o resveratrol ele é um poderoso antioxidante, que não está só no cosmético, mas ele também está nos alimentos. E se eu consumo eles, eu também estou fazendo um bom efeito para minha pele, tá? Que aí é aquele efeito de dentro para fora. E se eu tenho cosmético que tem ele, eu estou fazendo um efeito muito melhor. Então,
O resveratrol, nesse ponto aqui, que a gente está falando do melasma, ele faz o efeito antioxidante, tá? E também temos como antioxidante a alcuntra, que tem vitamina C e E em altíssima quantidade. E a vitamina C e E, a gente já viu que ela é muito antioxidante, tá? Para atuar nos microvasos, nós temos o Prunus. Então, veja, a gente falou aí em todos os agentes causadores do melasma e eu falei vários ingredientes em cada um desses agentes, né? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, abriu de novo. Olha. Isane, desativou o seu também. Pronto. Então, quando eu vi isso, que a gente tinha ingredientes atuando em todos os fatores, eu fui e mandei uma mensagem para a equipe lá do doutor, falando, né, doutor, o senhor disse isso, mas tem sim um produto no mercado que tem todos os ingredientes atuando nos agentes causadores do melasma. E aí mandei todos esses ingredientes que eu falei para vocês agora para ele com o nosso produto aqui, né? Para que ele saiba que existe sim no mercado. Então vocês imaginam a minha felicidade nesse momento de saber um negócio desse, né? Fiquei assim que estava louca no outro dia para poder fazer esse material e começar a sair dando a aula até não querer mais. Isso, gente, foi em junho do ano passado. Desde lá para cá, eu venho sempre ensinando tudo isso aqui, passando essa aula aqui para várias pessoas, tá? Depois, a gente não tem só essa linha, né, na Mary Kay. A gente tem também a linha Repair, que é uma linha para aquela pele que já está sofrendo os efeitos da idade, que já está perdendo volume, que já está perdendo água, que está perdendo ácido hialurônico, né? Então, se eu tenho clientes que utilizam essa linha e elas também têm melasma, no meu caso, eu utilizo essa linha, né? Eu tenho que ter ingredientes nessa linha também. E aí eu fui ver também nessa linha. Eu achei como agente anti-inflamatório o pantenol, o hexilressorcinol e a palma de dendê. O hexilressorcinol, assim como a niacinamida, ele faz vários outros fatores também, tá? Outros benefícios. Só que eu quero colocar aqui, também como a niacinamida, um parênteses para ele, né? Colocar umas estrelinhas nele ali. Ele é um produto altamente tecnológico, de ponta, de última geração, tá? O hexilressorcinol, ele faz vários efeitos. E vocês vão ver outros efeitos dele aqui também, tá bom? Antialérgico. Como antialérgico, a gente tem o esqualane, o óleo de jasmim e o sódio clorine. Eu quero abrir um parênteses também sobre o esqualane. Assim como o nosso organismo produz ácido hialurônico e com a idade vai deixando de produzir, o nosso organismo também produz o esqualano. E com a idade vai deixando de produzir, tá? E o esqualano, ele tem várias funções e vários benefícios também. A indústria conseguiu produzir ele hoje através de componentes, tanto químico quanto os naturais. O natural, ele vem muito da cana-de-açúcar, tá? E os efeitos dele são muitos benéficos, muitos benefícios mesmo. Um vidrinho de óleo de esqualano de 15, 20 ml ali, custa 30 ml no máximo, custa em torno de quase R$400, R$390. Só óleo de esqualano. Ele não tem mais nada ali. Ele não vai ter uma vitamina C junto, ele não vai ter um hexilressorcinol, ele não vai ter um pantenol, ele não vai ter mais nada ali dentro. Ele só tem o esqualano. E custa essa nota. E a gente tem o óleo de esqualano dentro do nosso kit, tá? Como efeito esfoliante,
químico, né? A gente tem a lantoína, tá? Como melhora da barreira cutânea da pele, deixar essa pele mais preparada, mais forte, a gente tem o esqualano, olha outro benefício dele, a gente tem o pantenol e a gente tem o tripeptídeo 1, tá? Tripeptídeos também são ingredientes de ponta, de altíssima tecnologia, tá bom? Clareadora, como agente clareador, a gente tem o esqualano novamente, tá vendo? A gente tem as algas e a gente tem o hexilressorcinol. Lembra que eu falei como agente anti-inflamatório? Ele também ia estar aqui como outro agente. O hexilressorcinol, ele é um clareador 4 vezes mais potente. Escutem bem, ele é um clareador 4 vezes mais potente do que outros clareadores do mercado e sem os efeitos adversos dos outros. Ou seja, um produto de altíssima qualidade, né? E como antioxidante, o que a gente tem? A vitamina E, que é o tocoferol, e temos a centelha asiática. Para os microvasos, nós temos o hexilressorcinol também, fazendo fator aqui, tá? Ele age na formação da melanina ali como um efeito anti-inflamatório. Lembra que eu falei que o hexilressorcinol era anti-inflamatório também? Então, como esse efeito anti-inflamatório, ele vai atuar na redução da formação da melanina. E aí, por isso, ele também atua no microvasos, que está sempre tendo ali aquela inflamação, tá? Então, a gente tem também aqui na linha Repair vários componentes atuando em todos os fatores causadores do melasma. Então, também um produto completo, tá? Mas na Mary Kay a gente também tem um outro produtinho que a gente ama, que é a nossa loção clareadora. E como ela faz esse fator de clarear, ela também tem componentes que atuam nos agentes causadores do melasma ali, né? Então, como anti-inflamatório, ela tem o hexilressorcinol, que a gente tem ali na Repair, né? A gente tem como antialérgico a niacinamida, a gente tem como melhora da barreira cutânea o leutopodium, a gente tem como clareador a niacinamida, a gente tem as algas e tem o hexilressorcinol. Então, olha como ele é potente. Ele tem niacinamida como clareadora, tem algas como clareadora e tem o hexilressorcinol, que é esse 4 vezes mais potente do mercado, tá? E que não tem os efeitos adversos dos outros, né? E como antioxidante, a gente tem o Pinus Bud e o leutopódio. O leutopódio, ele tem o dobro de vitamina C e também é um dos melhores anti-envelhecimentos do mercado, natural do mercado hoje, tá? Então, veja que a gente tem vários... Eu não passei, né? A gente tem vários, essa é a loção clareadora, a gente tem vários componentes também nela, atuando em todos os agentes causadores do melasma também, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês alguns resultados. E são resultados de clientes nossos, tá? E são os resultados mais atuais. Eu peguei esses dias, a gente tem um grupo ali, e as consultoras e diretoras vão postando, e aí eu salvei alguns resultados mais recentes. Então, para vocês verem, olha que qualidade deu essa pele dessa cliente. Olha como modificou. Né? Muito. Olha o melasma dela como estava ali. E a gente vê que não foi só o melasma. Olha a qualidade da pele dela, olha como rejuvenesceu essa pele. Como está, não só o melasma clareou, mas a pele está muito mais iluminada, está muito mais firme, está mais preenchida e está assim, com aquele viço de pele bonita, né? Olha esse outro resultado em 30 dias de uso somente com kit 3D. Que maravilha. 30 dias somente, tá? Outro resultado. A dona dessa pele tá aqui na aula para comprovar a verdade. A André tá aqui. Olha aí, viu? Ainda bem que eu falei, porque já são resultados bem recentes, que as meninas vão postando e eu vou pegando as fotos. Olha que maravilha. Na hora que a gente voltar aqui nas fotinhas, a gente pede para ela abrir a câmera dela aí. Olha que pele, que mudança.
como ficou muito mais iluminada essa pele, a gente vê os poros dela também, como melhoraram, né? E dá pra ver até a felicidade de uma foto para outra, né? O sorriso que ela tava em uma e ela já tá ali na outra ali, segurando até. Porque, gente, a autoestima nossa melhora muito quando a gente tá com uma pele boa, quando a gente consegue resultados ali com o produto. Melhora demais, né? E resumindo, o que eu preciso fazer? Eu preciso evitar todo tipo de calor. Eu preciso não me expor ao sol. Eu tenho que usar o protetor solar mesmo que eu esteja dentro de casa. Ao sair, eu carrego uma água termal para resfriar o meu rosto caso ele esquente. Ou a água termal está aqui como uma opção, tá, gente? Mas eu mesma, Zane, não utilizo. Eu acho caro demais. Então eu uso a aguinha gelada ali mesmo, a gente passa, que você compra um vidrinho pequenininho, custa R$60, ele acaba tão rápido. Então, assim, tudo bem, ela tem os seus benefícios, mas eu acho assim que não tem necessidade para esse caso de resfriar a pele, tá? A gente pode usar água gelada mesmo, tá bom? Usar roupas que tampem o corpo, então, por exemplo, se eu tenho melasma no colo, tem algumas pessoas que têm melasma no colo, então use camisetinhas que tampem ali para não ficar pegando. Tem pessoas que têm melasma no braço, mesma coisa, tá? Usar dermocosmético com antioxidantes, com ingredientes anti-inflamatórios, clareadores, enfim, que atuam em todos os fatores do melasma, né? Usar uma alimentação balanceada, tentar evitar aqueles tipos de alimentação que vão piorar o estresse oxidativo da nossa pele, procurar, né? E como saúde também, né, gente? Açúcar não faz bem. Eu amo açúcar, vou falar pra vocês, adoro um doce, mas não faz bem, então eu procuro evitar, tá? Mas também não ser aquela pessoa chata que a gente não pode nada também, mas a gente consegue evitar um pouquinho, por que não? Tirar um pouquinho do açúcar ali, de um suco. Às vezes a gente acostuma tanto que a gente começa a tomar um suco melado. Então vai retirando um pouquinho, coloca só um pouco, às vezes, daqui a pouco você tá suco totalmente de açúcar. Agora, tem gente que é formiguinha, né? Então isso aí faz mal, tá? Cigarro faz mal, a gente já sabe, pra pele então, mais ainda. Tomar fotoprotetor oral, você pode ver com o seu médico. O nome é fotoprotetor oral, tá? Mas ele não faz a função do protetor físico, tá? Que é esse que a gente passa na pele. Ele não faz, ele tem esse nome, por quê? Porque você toma ele e ele ajuda a deixar a pele mais forte e a ter um efeito melhor do protetor. Mas ele não substitui o protetor, tá? É só uma opção para fortalecer ainda mais essa proteção da pele, só isso. Então, existe o polipódio, existe o leucotomo, a luteína, mas isso tem que pedir para o médico para saber se você pode tomar. E também tem as miligramas, nem adianta vocês saírem procurando isso aí, porque tem que precisar da receita do médico para poder dar as miligramas para vocês, tá? E se sair, usar chapéu e guarda-sol. De preferência com fator de proteção. Tem guarda-sol com fator de proteção, tem chapéu. Eu gosto muito do chapéu de tecido com fator de proteção, porque eu enrolo ele, ponho na bolsa, não preciso ficar carregando mais um peso, mais alguma coisa na bolsa ali, né? E aí rapidinho você já desenrola e põe ele na cabeça. Se esquecer, vale a pena pegar qualquer tecido que você tem ali, uma sacola, colocar na cabeça e não deixar o sol pegar no rosto. Então aqui quando eu esqueço, não é raro, pelo contrário, todas as vezes que eu esqueço, eu pego até o cabelão assim, jogo no rosto, saio correndo até achar uma sombra, mas não pego o sol no rosto de jeito nenhum, porque a gente que tem melasma, a gente sabe o quanto, vocês viram aqui agora, o quanto a gente precisa cuidar, e são ações simples, de não pegar o sol, né? São coisas bem simplesinhas, de não deixar dar calor, de não pegar dar vapor. Por exemplo, quando a gente está cozinhando, eu falei para vocês que eu estava fazendo chá, começou a ferver, aí eu fui esfriar ele rapidamente, sai aquele vapor da panela. O que é natural? A gente ficar esfriando assim, né? E aí o vapor vem no rosto. Eu vou cozinhar, e o que eu fazia antes? Eu pegava a panela ali e ficava assim, ó. E aquele vaporzão da panela vindo no meu rosto, né? Vou abrir um forno,
A hora que abre o forno, vem aquele vapor. A gente já abre com o rosto ali dentro do forno. Então, deixa o vapor sair, eu abro, deixo o vapor sair. Aí eu tento pegar meio que de distância, assim, sabe? Abro a tampa da panela, deixo o vapor sair e cozinho mais à distância. Ai, mas agora eu vou cozinhar assim. Funciona. Eu cozinho super bem, gosto de cozinhar. Todo mundo elogia minha comida. Ninguém achou estranho a partir do momento que eu passei a fazer isso, não. Funciona super bem, minha pele tá maravilhosa. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, é isso que nós vamos fazer. São ações simples, mas que funcionam. Então, o que a gente precisa? Usar cosméticos que tenham ingredientes que atuem, isso é muito importante, né? A gente precisa ter essas atitudes e alguns fatorezinhos ali, como por exemplo, se você tomar um anticoncepcional muito forte, tentar buscar uma alternativa nele. São atitudes simples, gente, mas que você vai ter resultado. Não precisa partir para laser, eu não parti, né? Se tomar o sol e aparecer ali, como na minha foto, apareceu, né? Você, uma semana depois de cuidados, você volta a ter o resultado novamente e tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? O importante é saber como controlar ele. Então, ele não tem cura, mas ele tem controle e o meu rosto é a prova disso. Espero ter ajudado demais vocês aqui. Espero que vocês façam tudo isso que eu ensinei. Espero que tenha clareado, que tenha te dado informações que vocês não tinham, que justifiquem algumas coisas que acontecem, com algumas coisas que vocês já possam ter feito, né? E agora vocês já sabem como fazer. Eu espero que vocês façam, que vocês mandem os resultados para suas consultoras. E as consultoras vão mandar para a Bia, ela vai mandar, eu vou ficar muito feliz por isso. E quem quiser fazer pergunta agora, pode